Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa triste que aconteceu ontem, que foi o falecimento do José Celso Martinez Corrêa, que é um dos grandes nomes da história do teatro brasileiro e do teatro mundial, né? Infelizmente ele faleceu ontem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui e eu vou aproveitar também, até como uma forma de homenagem aqui ao Zé Celso, que era um grande desentupidor de labirintos, digamos assim, falar um pouquinho sobre uma entrevista que ele deu aqui num livro sobre o Oswald de Andrade, e aí ele fala bastante sobre a obra dele, as conexões com o Oswald, sobre teatro e tal, e vou falar também um pouco aqui, e dentro dessa entrevista dele, citar algumas referências bibliográficas aqui, que ele fala também na entrevista, e falar também um pouquinho aqui sobre um trecho do Caetano Veloso sobre ele, no Verdade Tropical, e do José Miguel Wisnik também no Veneno Remédio, que os dois citam o Zé Celso, tá? Então, pessoal, rapidamente aqui falando sobre esse acidente que infelizmente levou à morte do Zé Celso, né? Saiu aí na imprensa, eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? Com dois links sobre isso, na verdade. E ele morreu num incêndio no apartamento dele, tá? Em São Paulo, no bairro do Paraíso. Ele morreu ontem, né? E aos 86 anos. E o incêndio foi na terça-feira. Ele ficou internado na UTI, tá? Do hospital. Eu anotei aqui o hospital, do Hospital das Clínicas, né? De São Paulo, tá? De falência múltipla dos órgãos. Ele teve uma parte considerável do corpo queimada, né? No incêndio. E aí, infelizmente, faleceu ontem de falência múltipla dos órgãos, tá? E aí, vamos falar um pouquinho, né, alguns dados rápidos sobre o Zé Celso, para quem não conhece esses dados específicos. Ele nasceu em 30 de março de 37, tá? Então tinha 86 anos, e fundou o Teatro Oficina, que é um dos teatros, né, mais famosos e mais antigos do Brasil. As primeiras peças dele foram Vento Forte para Papagaio Subir, em 1958, e A Incubadeira, em 1959. E aí depois ele fez uma peça que na verdade era uma montagem do Máximo Gorki, que é um escritor russo, né? Da peça Pequenos Burgueses, em 1963, tá? Foi o primeiro grande sucesso dele. Isso ali já perto da ditadura militar do golpe de 64, né? E o Zé Celso também é uma figura importante conectada com essa, enfim, com esses movimentos de resistência ao golpe militar, à ditadura militar, certo? E aí ele fez então, né, o Rei da Vela, e fez também, a gente vai falar um pouquinho do Rei da Vela, que é a peça que ele montou do Oswald de Andrade, certo? E ele montou também o Roda Viva do Chico Buarque em 68, As Bacantes do Eurípides em 1995, fez uma montagem dos Sertões do Euclides da Cunha em 2002, 2006, certo? Uma montagem do Fausto, só que do Christopher Marlowe, né, em 2022, entre agosto e setembro de 2022, que foi no período da campanha eleitoral, aquela guerra, né, entre Bolsonaro e Lula. Ele fez essa peça, nesse Fausto do Christopher Marlowe, no meio da campanha e tal, para poder figurar um pouco aquela coisa do bem contra o mal e tal, né, porque era um pouco o mote da campanha, né? Foi um dos símbolos dessa campanha, essa coisa da guerra, né, e tal. Então ele fez essa montagem, tá, para poder referir isso. E também vou deixar para vocês um link aqui com o último vídeo dele, que tem mais ou menos um mês e pouco, né? No qual ele fala sobre o marco temporal dos indígenas, tá? E ele faz várias críticas, né, ao marco temporal, e ele afirma o seguinte aqui, ele diz: é de uma burrice, uma falta de sensibilidade gigantesca. A cultura indígena é a mais importante do mundo hoje, né, por vários motivos, inclusive pela questão da ecologia e tal. E ele finaliza dizendo que as pessoas que estão votando a favor do marco temporal são muito ignorantes, né? E é isso, essa manifestação política dele aí, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso também durante aqui o vídeo, certo? Porque uma das formas de pensar, né, o teatro oficina e a cultura brasileira de maneira geral é pensar como que essas formas de manifestação, que são a cultura, a arte, né, a arte mais especificamente,
e a política se entrecruzam e muitas vezes se confundem e, enfim, o quanto que isso ajuda a gente a entender certas coisas e atrapalha a entender outras, né? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje também, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar falando sobre o livro do Caetano, tá? Que o Caetano fala bastante sobre o Zé Celso aqui, tá? No Verdade Tropical. Tá aqui o livro do Caetano, Verdade Tropical. E na página 236, ele já afirma, no segundo parágrafo, que o primeiro contato dele com o Oswald de Andrade foi através da montagem do Rei da Vela, feita pelo Teatro Oficina do Zé Celso. Tá? Ele fala isso aqui na 236. Meu encontro efetivo com o Oswald se deu através da montagem de uma peça sua inédita desde os anos 30 pelo grupo do Teatro Oficina, né? E aí, no segundo parágrafo da 237, o Caetano fala do Zé Celso como autor, né? E é uma ponderação interessante que ele fala aqui, que ele diz, né? O Zé Celso se tornou aos meus olhos um artista grande como Glauber. Se a própria função de diretor de teatro indica um status menos autoral do que a de cineasta, e de fato aquela noite significou para mim mais um encontro com o Oswald do que com o Zé Celso, era inegável que, possuidor como Glauber de uma intensa chama própria, Zé Celso tinha uma firmeza de mão no acabamento com que Glauber nem poderia sonhar. Ele faz outros comentários aqui também interessantes sobre o próprio Glauber e sobre o Zé Celso, mas é interessante essa coisa, né, de o quanto que o autor de teatro, ele, por conta, né, do fato de que os atores no teatro têm uma certa liberdade maior, acaba que o diretor fica um pouco menos autoral, né, do que o cineasta, né? Por outro lado, a gente vê que, dependendo do tipo de filme, né, você pode às vezes pegar um diretor muito ruim de cinema, ou talvez um diretor mediano, né, para usar uma expressão melhor aqui, e você coloca um ator brilhante, às vezes o ator brilhante salva o filme, né? Também tem isso, né? E isso também pode acontecer com o teatro, né? Às vezes o diretor do teatro é um grande diretor, tem ideias excelentes, coloca atores que talvez não funcionem muito bem. Essas coisas são, né, meio flutuantes. Mas, no geral, realmente o diretor do cinema, ele intervém mais, né, na produção, até porque o teatro ele é uma forma de ação que está ali, né, na hora acontecendo, não tem muito como parar e editar, né? Já o cinema ele é um processo de edição, né? Então tem muito isso também. Enfim, no segundo parágrafo da 238, ele fala da conexão dele com o Hélio Eichbauer, que é o cenógrafo que trabalhou com o Zé Celso. Então, quer dizer, esses movimentos se mesclaram, né? A Tropicália do Caetano com o Teatro Oficina do Zé Celso e outras formas de arte ali naquela década de 60 ali no Brasil, tá? E no segundo parágrafo da 239, ele diz o seguinte aqui, ó, ele fala: eu tinha escrito Tropicália havia pouco tempo, quando o Rei da Vela estreou. Assistir a essa peça representou para mim a revelação de que havia de fato um movimento acontecendo no Brasil, um movimento que transcendia o âmbito da música popular. E aí é importante falar disso porque o Teatro Oficina do Zé Celso foi uma releitura, né? O Rei da Vela especialmente, né? E o Teatro Oficina de maneira geral, foi uma releitura da antropofagia do Oswald de Andrade, como foi a Tropicália do Caetano, como foi, em certo sentido, a poesia concreta dos Irmãos Campos, né? E outras movimentações na época, como o cinema do Glauber Rocha, né? E do Júlio Bressani também, enfim, várias movimentações daquela época que buscavam diálogo com a antropofagia do Oswald para trazer aquilo de volta e pensar o Brasil. E, paradoxalmente ou não, né, a gente estava num período de ditadura militar, né, implantado o golpe ali em 64, e os Estados Unidos, que, né, paradoxalmente ou não, eram ali os artífices, né, ou a comissão de frente cultural, né, no mundo naquela época, enfim, vendendo ali o rock and roll e uma série de movimentos, né, de deslocamento das culturas anteriores, ao mesmo tempo protagonizou um evento de golpe militar, de ditadura, com violência, com atraso político, etc. e tal, né?
Então é interessante a gente pensar hoje o quanto que, né, que aquela época tem para ensinar para a gente dessas ambivalências ideológicas que existiam, né? Quer dizer, pedaços importantes da música dos Estados Unidos e da cultura dos Estados Unidos sendo exportados para a gente e sendo conectados com a nossa cultura, né, para poder acrescentar elementos críticos, acrescentar elementos ali de, enfim, de ampliação de horizontes e tudo mais, no sentido do mundo das ideias mesmo, né, dos debates. Por outro lado, no âmbito político, né, o cerceamento de liberdades, o cerceamento, inclusive, da nossa vocação, né, de se transformar num país industrial, num país mais poderoso e, ao mesmo tempo, mais rico também, né? Então, são essas ambivalências da cultura americana, da cultura dos Estados Unidos, que estão ali naquela década de 60 e o trabalho do Zé Celso, do Caetano, de outras pessoas da época mostram isso bem, né? E aí, para finalizar, o Caetano fala na página 239, 240, uma coisa que eu achei muito interessante e que ajuda a pensar uma série de coisas que a gente está vivendo hoje, né? Ele diz, né, falando sobre uma conversa que ele teve com o Zé Celso, ele fala, né, que disse-lhe da profunda impressão que me causou o texto escolhido, e ele falou horas sobre Oswald de Andrade, ressaltando o fato de que aquela peça, mais moderna do que tudo que se escreveu no teatro brasileiro depois dela, com sua visão erotizada da política, sua linguagem não linear, que é uma das chaves aí de todos os movimentos modernistas e pós-modernistas, seu enfoque bruto de signos que falam por si da revelação de conteúdos tabus da realidade brasileira, parecia ter ficado reprimida pelas forças opressivas da sociedade brasileira e sua inteligência à espera de nossa geração. É interessante, e o próprio Caetano fala isso depois aqui, quando ele diz que, na verdade, o Rei da Vela era talvez o menos importante ali na obra do Oswald, né? Ele diz que essa expressão que ele usa, né, a visão erotizada da política, é que me fez pensar uma coisa interessante aqui, né? Porque eu já fiz vídeos falando sobre essa questão de um certo destacamento do pensamento político de uma esquerda mais progressista da parte progressista da galera da arte, né? E talvez esteja nessa expressão e no desenvolvimento dessas práticas e dessa percepção que se encontra esse destacamento, que é o que talvez a gente possa, de alguma maneira, para o futuro, intercalar isso num projeto mais amplo, né, que vise ponderar esses dois detalhes, né, a arte e a política. Por quê? Porque a visão erotizada da política, ela interessa, na verdade, à direita brasileira, né? Vamos pensar numa coisa simples aqui, né? Quem é que funciona de uma forma radicalmente, né, orgiástica no Congresso, né? É o Centrão. É isso que se chama de Centrão, né? Entende? Quer dizer, o Centrão está ali para qualquer negócio, né? Quem pagar mais a gente faz, né? Então, essa perspectiva mais orgiástica do Centrão na política de Estado é o que atrasa o Brasil, né? Então talvez seja o caso de pensar aí, enfim, ponderar, né? Esse é um pensamento que eu tive ontem, então quer dizer, né? É o caso de pensar como desenvolver melhor esses entrecruzamentos para poder sair desse problema, que é o de que a potência, vamos dizer assim, dionisíaca e vigorosa da arte brasileira não consegue perceber quase nunca, né? E eu estou tirando o Caetano aqui desse meio porque ele está o tempo todo dialogando com a esquerda, né? Mas enfim, não consegue perceber na própria produção, né, essa importância de uma afirmação do Brasil no caráter, né, estatal, para a gente poder chegar no tal estado de bem-estar social que é o ideal, né? Enfim, pessoal, essa é uma ponderação que eu estou fazendo aqui. E aí voltamos, né, finalizamos aqui a questão do Caetano e vamos passar para o Wisnik, tá? Nesse livro aqui, O Veneno Remédio, o Futebol e o Brasil. O Wisnik faz uma citação rápida do Zé Celso aqui na
na página 416, que ele fala, né, que o Zé Celso, indo da corrosão paródica à epifania dionisíaca com a união íntima de tragédia e carnaval. Corrosão paródica, né, pegar o que já foi feito e parodiar, né, corrosivamente, e chegar à epifania dionisíaca, né, que é superar essa própria paródia num processo de ampliação ali. Isso aqui vale uma reflexão gigante aqui sobre isso, mas ele estava falando isso aqui no sentido de mostrar o quanto que a obra do Zé Celso Martinez Correia refletia, de certa forma, uma força que ele, deixa eu ver aqui a expressão, é uma força, a potência mestiçante, né, da obra do Gilberto Freire, tá? Eu agora não lembro onde eu botei aqui o papel com essa expressão, mas enfim, o fato é isso, essa força, tá? Eu não sei se eu botei aqui, enfim, dessa força mestiçante da obra do Gilberto Freire, que foi se configurando, que foi se espraiando para uma série de manifestações culturais ali, tá? Enfim, pessoal, então, dito isso, vamos à análise aqui da entrevista do Zé Celso, né? Porque a entrevista dele está nesse livro aqui, Antropofagia Hoje, né? Que é um trabalho do João César de Castro Rocha, e, enfim, é um trabalho fantástico com vários textos sobre o Oswald, e tem uma entrevista aqui com o Zé Celso. Tá? Eu parei para ler de novo, né, ontem, e anotei várias coisas aqui legais. Não vai dar tempo de falar de tudo, obviamente, mas eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês de alguns assuntos legais que ele toca aqui nesse texto. Tá? Então, pessoal, vamos lá, certo? Ele fala da peça do Rei da Vela, tá? Fala de certos pressupostos teóricos que também foram, né, norteando ali a produção dele no início, aquela conexão dele com o teatro do Brecht, né, e também depois a descoberta do Oswald, enfim. E aí, ó, legal, ele fala aqui, quer ver? Então, vamos ler um trecho aqui, né? Cadê aqui? Porque eu anotei, eu sublinhei aqui, né? Ele fala de várias coisas legais aqui da história do teatro, né? Enfim, e... Bom, a gente vai falando aqui, eu vou... Ó, uma coisa legal que ele fala é que na página 71, 72, tá? É a da força, né? Porque os militares, né, começaram a liberar certas peças porque eles não entendiam certas alegorias, né, que eram feitas na peça. Quer dizer, as peças eram montadas num caráter alegórico, justamente para poder enganar os militares, né, e os militares deixavam passar as peças sem entender muito bem que no fundo eram críticas sutis ali ao regime, né. Enfim, isso é legal que ele fala. Ele fala na 73 do Chico Science, né, que é o Nação Zumbi, né, enfim, o Mangue Beat e tal, que é uma mescla, né, daquela música lá do Mangue e tal, com o rock and roll, né, que é sensacional. Que ele fala também que tem uma proximidade grande com o Oswald, né, o Chico Science. E sim, aí ele fala, né, que essa conexão do Chico Science com o Oswald tem a ver com uma conexão feita, que se faz ali, né, entre o primitivismo e o contemporâneo, né? E isso aí também eu deixo para vocês aqui a dica do livro do Pedro Duarte, o Manifesto, a Palavra Manifesta, né? Que ele fala disso aqui também. Tem um capítulo nesse livro que ele fala só sobre isso. É o capítulo da página 147, né? Ele fala sobre essa questão do primitivismo, da revolução, que é bem legal também, tá? Enfim, que mais, pessoal? Vamos lá. Ele fala da questão do Bispo Sardinha, né? Aquela coisa do Oswald de modificar o dia da descoberta do Brasil, né? Que a antropofagia é uma chave de compreensão para o Brasil, e isso é importante. A gente já fez vídeo sobre isso aqui, porque ano passado, né, a gente comemorou os 100 anos da Semana de Arte Moderna, e a antropofagia é isso, né? É uma proposta do Oswald para substituir a submissão colonizada por uma postura mais autoral da sua própria história, por uma postura mais efetiva, né, de defender um projeto próprio para o Brasil, né, e tudo mais.
essa proposta ela é baseada na metáfora da devoração, quer dizer, né, devorar o que vem de fora, né, e transformar numa outra coisa, certo? E há que se pensar como que isso está se configurando no mundo contemporâneo. Talvez eu faça um vídeo para a semana que vem falando disso, porque é uma coisa legal de pensar aqui também, tá? Enfim, aí ele continua, né, fala que é um deslocamento da colonização portuguesa. Eu falei da questão da antropofagia, e ela é, na verdade, o contraposto do complexo de vira-lata ponderado pelo Nelson Rodrigues, né? A nossa guerra aqui no Brasil é muito isso, né? A guerra do complexo de vira-lata, que eu prefiro chamar de complexo de poodle, né? Com a antropofagia, que é essa postura mais autoral, né? E que a gente precisa fazer na política também, né? Já falei várias vezes aqui, o livro do Ciro Gomes é um livro de antropofagia política que devora várias experiências da Europa, do leste, lá da Ásia e tal, e traz para cá para a gente tentar pensar isso em outras perspectivas, né? E para ajudar a gente a crescer como país também, né? Ele fala também da origem do teatro, do Nietzsche, né? E aí a gente já deixa aqui também a origem da tragédia do Nietzsche, né? Que é um trabalho importante e que certamente o Zé Celso leu enfim, né? E utilizou bastante. O que mostra também que ele era um cara, né? Que era um artista, mas também um cara que tinha conexão com a filosofia e com a política de maneira mais ampla, né? Na página 75 ele fala do Rimbaud e do Artaud, né? Então o Rimbaud é o poeta, tá aqui, né? Que tem esses 3 textos aqui bacanas, importantes aí, grande poeta, Arthur Rimbaud, e o Antonin Artaud, que é um dos maiores nomes do teatro do século XX, né? Enfim, e que tem várias... Eu tenho aqui também em PDF o Teatro e Seu Duplo, né? Que eu já li, que é um trabalho sensacional dele, não tenho em livro aqui, mas enfim, o Artaud é um cara importantíssimo aí, e nesse livro aqui tem um texto dele sobre o Van Gogh, que eu já falei aqui, que é sensacional, tá? Ele fala e aí ele fala do golpe militar na página 75, né? Vamos ver aqui, ó, na 75 ele fala do golpe militar, tá? Ele fala, né, que em 64 o Brasil tinha um caminho original, tinha um governo e uma classe dirigente, uma elite que tentava encaminhar o país para reformas de base, que era o João Goulart, né? E o país sofreu um golpe patrocinado pelo Império Americano, pela CIA, com navios americanos, com a presença militar americana e com a intervenção de brasileiros formados nos Estados Unidos. Bem parecido com esse tal Juiz Moro, né? Que é isso aí, é um capachinho formado nos Estados Unidos que veio dar golpe aqui, né? Então a gente acabou vendo de novo aí a história se repete, né, como farsa, né? E aí esse golpe impôs ao Brasil, através do acordo MEC-USAID, uma formação anglo-saxânia e tal, de caráter americano. Como reação a isso, a minha geração, que não tinha sido tocada pelo golpe ainda, pois a geração perseguida foi a que nos preparou, a geração de Celso Furtado, Oscar Niemeyer, Lina Bobardi, Darcy Ribeiro, as pessoas que começaram a pensar o Brasil como uma possibilidade, né? Então ele cita o Darcy Ribeiro, está aqui também o trabalho do Darcy, O Povo Brasileiro. A gente faz sempre aqui a menção aos livros, né? Tá? Então é essa veia também política do Zé Celso, junto com a sua produção artística e a sua conexão com a filosofia. Tá? Vamos ver o tempo aqui. E aí ele vai falando de várias outras coisas, né? Fala sobre a importância ele fala de uma coisa que o brasileiro tem muito um anarquismo no cotidiano, né? E eu lembrei do trabalho do Hakim Bey, que eu também já citei várias vezes aqui, né? É quase que dizer que o cotidiano do brasileiro tem muito da contracultura, né? Na sua própria forma de agir ali, né? E isso é interessante porque isso deve ser pensado filosoficamente e é pensado por vários autores, né? Ele fala também que sempre buscou quebrar os clichês do cinema americano, né? O cinema americano foi se tornando ali uma referência quase que, né, enfim, autoritária, né, no campo da cultura. E, enfim, né, os grandes pensadores e artistas como Zé Celso buscavam sempre sair disso, né, tentar escapes dessa pressão ideológica que vinha do cinema americano, né, com seu lado bom, seu lado ruim, mas enfim, né.
E aí ele fala também da conexão do Brecht com o Oswald, né, na 77, e ele fala do Brega na 78, né, enfim, que havia um interesse dele e da galera dele pelo Brega, né, como algo que se manifestava ali como uma referência brasileira. E aí vale pensar isso hoje, né? Como é que esse brega está muito capturado, né, por uma certa mescla esquisita ali com a cultura americana do consumismo e tal, e também com uma estética bem country, né, bem esquisita, que acaba parecendo mais Estados Unidos do que Brasil, né? Esse sertanejo, tal de sertanejo universitário que, né, enfim, que está ali. O sertanejo universitário está parecendo algo que é muito mais os Estados Unidos devorando a cultura brasileira do que o contrário, né? E isso é curioso pensar também, essa é uma herança que fica da reflexão do Zé Celso aqui, né? Assim como a gente tem figuras do tal brega, né, dessa referência brega, que figuram hoje. O Falcão é uma das principais referências, uma figura sensacional, né? E outras figuras mais, tá, pessoal? Então, e aí ele fala de uma série de outras coisas aqui, da mistura, né, que é uma coisa importante, que a misturar tudo era uma referência fundamental que vinha da antropofagia do Oswald, né? E é interessante pensar também nas próprias contradições dessa coisa de misturar tudo, né? Porque a gente percebe que todos esses pensadores, grandes pensadores, e enfim, e eu na verdade me incluo entre essas pessoas que falam disso, porque eu escrevo muito também sobre isso no Facebook, produzo muitos artigos sobre isso aí ao longo do tempo. É possível perceber que essa mistura ela é uma característica inevitável, né, da produção artística, filosófica e enfim, contemporânea, né? Mas ao mesmo tempo a gente esbarra com certas questões, né? Porque misturar tudo é excelente. Só que chega uma hora que você percebe ali dentro da sopa que surge um golpe militar, né? Ou que surge um Bolsonaro da vida, né? E aí é a hora de você dizer, né, vamos misturar tudo, mas até onde, né? Isso que eu estou falando é muito evidente, né? Mas tem outras situações que isso aparece de maneira mais sutil. Querem um exemplo? Para a gente finalizar o vídeo, aquela coisa do Jesus gay, por exemplo, né? do Porta dos Fundos. É muito interessante aquilo do ponto de vista artístico, né? Agora, você vê isso, certas manifestações no âmbito da defesa política, por exemplo. Tem muita feminista por aí dizendo que, né, a mulher aparecer de biquíni na televisão é objetificação do corpo feminino. Mas não vi nenhuma dizer que é objetificação de Jesus, por exemplo. Ele ser tratado como gay pelo Gregório do Vivier, né? Então esses bairrismos meio toscos no nível político, né, são engraçados. Assim, no mínimo, deixa a gente... né, para a gente pensar até onde vai essa tal mistura aí que acaba hegemonizando certa perspectiva no campo da arte, no campo da arte com a política e tal, né? Então, pessoal, a reflexão foi essa do vídeo de hoje. Tinha mais coisa para falar aqui, né? Tinha mais algumas coisas, enfim, conexão dele com o Deleuze também, com outras manifestações, com Marx também, ele fala do Deleuze, do Marx. Mas enfim, o fato é isso, tá? Infelizmente o Zé Celso faleceu ontem, tá? É um dos grandes nomes da história do teatro brasileiro e a gente fica aqui triste, deixa aqui os sentimentos para a família e para os amigos, né? E ao mesmo tempo torce que o pensamento dele continue reverberando aí, e a gente está fazendo aqui esse papel, né? De continuar refletindo e pensando a arte, a política, o Brasil, o teatro, enfim, e tudo mais. Beleza, pessoal? Então tá aqui mais uma vez, tá? A dica da entrevista do Zé Celso aqui nesse livro, beleza? E a gente se vê, né? A gente volta no próximo vídeo do canal, tá bom? Até lá, valeu, fui!